meus, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day e este aqui é o meu canal Blog by Day, mas com vídeos do meu antigo canal Daylândia, que são vídeos, vlogs e vídeos que não tem nada a ver com tricô, porque nem só de tricô vive o homem. Na verdade, enquanto eu tricoto, eu assisto muita coisa, assisto filmes, assisto séries. Meu gênero preferido é suspense, terror. Então eu vou trazer algumas resenhas aqui pra vocês, porque era um conteúdo que eu postava no meu antigo canal. E aí eu vou deixar aqui pra você. A série que eu terminei essas semanas, na verdade foi mais de uma, tá, gente? Mas eu vou começar pela Missa da Meia-Noite, ou Midnight Mass, que é uma série incrivelmente bacana. Embora eu tenha dado nota 3 pra ela, tá bom? Por esperar muito de um diretor que eu sou muito fã, que é o Mike... O Mike Flanagan, gente, ele tem um enredo de séries e filmes muito perfeitos, maravilhosos. Eu acho que eu já assisti grande parte do que esse cara já produziu. E o mais legal é que depois que ele casou em 2016 com a Kate Siegel, todas as produções elas acabam contando também com a participação da Kate ali em algum personagem. Agora ela sempre fica nos personagens principais das séries, o que eu acho super legal porque eu gosto muito da atuação dela. Então, desde o primeiro filme que eles atuaram juntos e depois casaram, né, que é aquele filme que ela interpreta uma moça que não consegue se comunicar e é muda, lá, lá, lá. E daquele filme em diante eles casam na vida real e eles também acabam, todas as produções, ela acaba aparecendo em algum tipo de personagem. Ai, gente, eu acho essa mulher tão bonita que eu fico muito feliz quando tem alguma coisa nova aí dos dois juntos. Quando a Netflix lançou essa série, que tem pouquíssimo tempo, como falei pra vocês, eu gosto de assistir filme da seguinte forma: eu não leio nada sobre a série, eu não quero saber o que é, o que vai acontecer, qual é o tema principal, o que é aquilo ali, eu não sei nada, eu entro literalmente crua pra assistir. Isso também quando eu vou pro cinema, eu não quero nem saber o título, pra vocês terem uma noção, eu não sabia nem o título da série. Então, dei play e comecei a assistir. Primeiro, gente, é uma série que vai falar sobre religiões e divergências de pontos de vista de religião. Tema super delicado, a gente sabe que quando a gente vai falar sobre religião, a gente já pega um monte de casquinha de ovo, joga no chão e pisa super com cuidado. E é muito cuidado que eu vou ter também nesse vídeo, porque eu não sou uma pessoa que entende de religião. Então eu não tenho nenhuma experiência com ler a Bíblia e consigo pegar as referências que estão ali. Então eu fiquei boiando em muita coisa da série. Gente, essa parte de religião, eu preciso ter algumas aulas e algumas explicações. Xoxo estava trabalhando enquanto eu assistia a série, então grande parte dela ele foi ouvindo e aí ele foi se achegando assim, e depois ele ficava perguntando um pouco da série pra mim. Então é uma série que acaba te ganhando porque você vai ficando interessado pra saber o que tá acontecendo com aquele grupo religioso em uma pequena ilha. Ah, gente, cuidado, tá? Vou deixar um alerta de spoiler bem aqui pra vocês, tá bom? Porque sim, vai ter spoiler agora. Então é mais interessante você assistir a série e vir aqui falar se você concorda com o que eu vou falar aqui ou não, tá bom? Então o que acontece? É uma série que vai ter o viés principal, o viés religioso. Então se você gosta de temas relacionados a isso, se joga que a série com certeza vai ser muito pra você. Se você não gosta de falar sobre Igreja Católica, a Bíblia e discutir temas relacionados à religião, não é pra você essa série. Mas não foi por isso que a nota ficou baixinha não, tá, gente? É mais por uma questão de esperar mais do diretor. Segundo tópico que eu anotei aqui pra vocês: fé e não fé. Ou seja, as pessoas que acreditam em alguma coisa e as pessoas que não acreditam em nada ou têm outras visões de religião. Na conversa sobre a morte e o que há depois da morte entre uma pessoa que acredita em Deus e na vida eterna após a morte e alguém que acredita que morreu, aí vem os bichinhos, come, você vira nada. Aqui a série fica muito legal porque ela traz pra gente alguns tópicos que eu gosto muito de ficar ali morgando e pensando enquanto tomo meu café, que inclusive ficou ali em cima. Eu faço um café pra vir gravar vídeo e esqueço do outro lado do quarto. Então, se você é uma pessoa que você gosta de filosofar sobre morri, e agora? O que acontece com a gente? O que é depois? E será que a gente tem fé para acreditar que existe alguma coisa no pós-morte? Ou será que a gente acredita porque a gente tem certeza? Lá, 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 lá. Então é uma série, gente, que vai trabalhar exatamente esses pequenos pontos de quem acredita em alguma coisa. E aqui eu não vou falar só de Deus não, porque a própria série traz outros tipos de religião ali no meio. É pra você literalmente parar pra pensar. E ela tem umas quebras muito grandes exatamente pra isso. O que eu acho que torna a série um pouco lenta demais no quesito suspense e terror, que é onde ela se enquadra e a gente vai falar por quê.
e deixa ela realmente muito... Então se você não tiver nessa vibe de parar pra pensar, diálogos longos que ficam ali, nossa, quase meia hora, dois personagens só conversando, você vai achar que a série tá muito monótona, que é o que aconteceu comigo. Eu já tinha captado algumas coisas, eu gosto muito mais quando a série te impacta, quando você termina o episódio e leva aquilo pra você ficar pensando e refletindo e fala, caramba, que coisa... Nossa, e agora? O que eu acho disso? Do que uma série que abre espaço dentro da narrativa pra você se envolver naquilo ali, mas aquilo não acontece de forma que você realmente tá ali. Deu pra entender, gente? Eu não sei se faz muito sentido na cabeça de vocês, eu não sei se eu consigo também explicar o que acontece nessa série, que em vários momentos eu dei uma acelerada, tipo, tá bom, já entendi, vamos seguir aqui com a história, porque tava muito lento. São 7 episódios, uma história que te envolve, mas em alguns momentos tem essa quebra que, cara, faz esse episódio, ai, que saco, volta pra história, já entendi. Terceiro, ela vai trabalhar sobre uma questão chamada culpa. A culpa, aquele problema que a gente carrega ao longo da vida, dependente do fator que leva alguém a ter culpa. A gente tem um personagem que bebe e atropela uma jovem e carrega isso ao longo da série. E aqui vem outro problema que a Day chata não conseguiu se desvencilhar. Esperava mais dessa cena de abertura, que já impacta no começo, já, opa, essa série aqui vai ser legal. Tem ali uma personagem que é atropelada e fica com cara e aquela coisa, aquele puxa-encolhe. Não dá susto, tá, gente? Não dá medo nenhum a série. Mas depois parece que essa ideia é abandonada e você só é resgatado com essa ideia muito tempo depois, então fica meio que uma cena legal que não teve muito propósito, eu achei. Achei que se teve foi muito bobo mesmo, bem pouquinho. Então tem essa questão da culpa, sabe, por um problema de bebedeira. Que, diga-se de passagem, só a nível de curiosidade, o Mike, o diretor dessa série, ele teve muitos problemas com a bebida, ele assumiu isso publicamente, que ele sim foi dodói por muito tempo, teve que lidar com essa questão do alcoolismo, que teve muitas perdas na vida dele. Em 2018 ele começa ali a finalmente ver uma luz no fim do túnel, trabalhar essa questão de estar sóbrio pela primeira vez em muitos anos, e comemorou agora, acho que recentemente, acho que 3 anos que ele não bebe mais. Então tem um viés muito pessoal para o diretor que a gente encontra em vários momentos da série, sabe? Tem muito do diretor nessa série. Talvez por isso ele tenha curtido tanto fazer essa série e eu nem tanto como fã dos trabalhos dele. Eu acho que tem um trabalho tão mais legal. Gente, se você não conhece os trabalhos desse diretor, pelo amor de Deus, vai assistir a Residência Rio, o segundo que sai na sequência do Residência Rio, que eu não consigo me lembrar o nome. Vou deixar aqui pra você alguns filmes dele super legais. O Mike, gente, ele não é aquele terror que você fala assim, meu Deus, que cena horrorosa. Não, mas é aquele terror de fechar as janelas, botar o escurinho e tomar muito susto e ficar pensando, personagens que você vai se apaixonando e vai conhecendo muito da história deles. E eles desenvolvem, ele desenvolve muito bem a história desses personagens. É muito... Pra clássicos de terror, gente, esse homem é muito bom. Então eu achei interessante Missa da Meia-Noite. Não é ruim, tá? Não é tempo perdido, até porque é bem pouquinho tempo. Mas podia ser mais, Mike. Podia mais. Podia mais. Você é muito fodão, hein? Próximo ponto que eu anotei pra vocês. O papel de Deus no destino das pessoas. Quando os personagens questionam Deus, quando há uma desgraça. E quando o padre mata e é acobertado pelos fiéis em prol de um bem maior. E aqui, gente, a série começa a entrar numa viagem que são os fanatismos dentro das igrejas, os fiéis que levam a interpretação do que está escrito para o nível que ele quiser. E aí você pode pensar em vários tipos e eu fiquei muito, gente, fazendo referência a essa série. Sabe quando você come e fica com aquele gostinho no fundo? Comigo aconteceu isso com essa série, com aquele caso que teve, inclusive foi para América Latina, de um pastor americano que ele decide criar uma nova seita, e aí ele sai dos Estados Unidos e vem para um país da América Latina e os fiéis acompanham juntos. Quando eles chegam lá, eles começam a perder o vínculo com os familiares, os parentes, os amigos, não tem telefone, o que lembra muito essa história que na série é um monte de gente que mora numa ilha, bem isoladinho mesmo. Então, esse pastor, ele começa a manipular os seus fiéis e aí no final
Ele acaba servindo pra eles um veneno e as pessoas acabam mortas, e ele mata todo mundo, inclusive ele se mata também, pra não ser descoberto pelo governo americano, que já está ali preocupado com essas pessoas que estão ali, que estão desesperadas pra voltar pra casa e não podem mais. Se você não é chegado a histórias desse tipo, que essa é uma história real, talvez não faça muito sentido pra você. Quando eu assisti A Missa da Meia-Noite, eu fiquei com muito dessa história no fundo da minha cabeça. Não é uma história nova, já é bem antiga, você já deve ter visto ela por aí. Se não, eu vou deixar um link na descrição para que você possa assistir. Tem muita série, tem muito documentário que fazem referência a essa história, que foi realmente muito triste, foi uma perda gigantesca, foram muitos fiéis. Se eu não estou enganada, ganhou o título de maior suicídio coletivo, não lembro. Mas foi realmente um caso bem famoso, e talvez por isso, enquanto eu assistia a série, eu ficava com isso na cabeça o tempo todo. Então, a série, ela traz muito forte essa questão de Deus, gente, fé, religião, Deus, culpa, fanáticos religiosos, até que ponto você consegue estar disposto a estar em uma religião e a que nível você pode chegar e tudo mais. Então esse extremismo, a gente tem alguns personagens que traz isso ali pra trazer uma pitada também de questionamento. Então vocês veem que eu gosto de assistir série e ficar devagando, né? Ficar pensando, nossa. E essa série é bem legal por causa disso. Aí ela entra num caso que é a questão dos milagres. Milagres existem, milagres não existem, são ciência. Mais uma vez, para colocar alguns personagens como pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam em Deus. Então você tem a medicina, a médica da cidade, tem as pessoas religiosas e tudo mais. E aí quebra tudo isso com o que é o terror, a pitada de mistério da série, que são vampiros. Sim. E aí eu não sabia que era uma série sobre vampiros, como falei pra vocês, eu entro pra assistir sem saber nada. Então até o primeiro, segundo, no máximo até o terceiro episódio, eu assisti e ia conversando com o Xoxo, né, passando pra ele, ó, tem um negócio aqui, tem uma criatura que os olhinhos parecem de um gato e ficam numa ilha. Já fiquei super empolgada, achando que seria uma super criatura. Gente, na minha cabeça tava super legal. Aí eu até brinquei com o Xoxo e falei assim, eu acho que ou vai ser uma série que vai cair pro lado de alienígenas, porque tem uma criatura andando na ilha, no escuro, parece o ET Bilu em alguns momentos. Nossa, gente, total, sabe? Quando eles estão ali conversando na ilha e de repente, pum, tem uma criatura no fundo. Nossa, ET Bilu. Juro que eu até ouvi o Busca Conhecimento. Mas não, gente, aquela criatura não é uma criatura do universo, é uma criatura, é um vampiro, e eu juro pra vocês que eu estava esperando que fosse um demônio antes de chegar na ideia de um vampiro. E mais uma vez eu também não gostei tanto da série por conta disso. Eu acho que se fosse uma série de cunho religioso que trabalhasse as questões de demônios, anjos caídos e blá blá blá. Eu sei que na história dos vampiros a gente tem um pé ali na teoria que os vampiros são Judas e que tem toda aquela história, né, da prata, porque Judas recebe as pratas enquanto ele, né, ele entrega Jesus, e existe sim uma fusão das brincadeiras aí das histórias de vampiros e religião. Achei que a série também ia pegar por esse lado, não pegou. Ficou uma coisa bem vampiro clássico mesmo, bem... sabe, ele também não foca muito na questão dos vampiros, ela é mais vampiro que chupa sangue, que não pode pegar a luz do sol, que regenera, que não envelhece... Só isso, tá? Então fica muito na superfície a questão dos vampiros. Então, recapitulando, o menino atropela uma moça, ela vira um fantasma que fica com ele ali, mais ou menos no inconsciente dele, quando ele vai dormir. Aquele personagem eu queria que fosse um pouco mais trabalhado, não é. Então, é vampiro, vamos entrar e falar de vampiro, vamos trabalhar isso, não vai. Então ficam todos esses tópicos muito legais para uma série de terror como pano de fundo para uma série que na verdade vai falar sobre religião, fé, milagres. Gente, eu sempre anoto 10 tópicos, tá? O sétimo. Série em 7 episódios onde a história é contada acompanhando os moradores da vila, em especial o padre, o ex-detento, que é o jovem principal, e uma grávida, que é a Kate, esposa do diretor. O que acontece, gente? Depois você acaba descobrindo que a série gira principalmente em torno do padre. De princípio, quando eu comecei a assistir a série, eu vi que tinham 2 personagens que provavelmente iam ficar mais jovens, porque a maquiagem tava bem estilo Jackass,
Sabe aqueles episódios que tinham o Johnny Knoxville fazendo o skatista velho na cidade? Então, aquele tipo de maquiagem, a gente tem 2 personagens da série que estão muito com aquilo ali. Então fica logo no começo da série na cara que aquilo ali vai ter um efeito de rejuvenescimento. Não precisa ser muito expert pra saber, não. Então a história é contada do ponto de vista deles, mas passando pelos outros personagens da ilha, que são poucos personagens, então rapidamente você já capta o estilo da série e a atmosfera. Tópico número 8. Uma história de vampiros contada com o pano de fundo da fé católica. Aqui os vampiros são mordidos por uma criatura e se tornam seres que não podem ver a luz do dia, precisam de sangue e ficam jovens e se curam sozinhos. Falei isso pra vocês, né? Tá, daí os efeitos especiais estão super legais? Não tão, gente. Essa criatura que forma os vampiros aí, que ele encontra na caverna. Ai, eu esperei tão mais dessa criatura, gente. Nossa senhora. É uma criatura muito... meio tosca, assim. Meio tosca, meio... Ui? Nossa, muito estranha. Dava pra fazer mais. Dava pra fazer mais com aquela criatura ali, viu, gente? Ela meio sem graça, meio... some, volta quando necessária. Aquela cena dela entrando na igreja vestida, né, com a roupa do padre, ficando em pé ali, sem fazer absolutamente nada na hora da missa, foi tipo, what the fuck? E aí você também não explora mais aquela criatura. Qual é a história dela, de onde ela vem, pra onde ela vai, como é que ela chegou ali. Não. Tudo bem que veio no baú com ele, eu acho, mas mesmo assim... arranha muito pouco a superfície, sabe, gente? Então, ele abre muitas pontas e depois ele esquece de dar um fechamento super legal pra isso. Eu não gosto disso em séries. Desculpe se você gosta, tá? Aqui eu tô dando realmente a minha opinião pessoal. Tópico número 9. É uma série azul e verde e aqui eu tô falando da atmosfera da série, tá? Eu gosto muito da atmosfera de filmes e séries, isso eu anotei pra vocês, caso vocês gostem também. Ela é uma série que o tom predominante é o azul e em segundo tom verde. Todo mundo da série vai usar somente esses tons com degradês de cinza, tons mais escuros, tá? Ninguém usa tons como amarelo, vermelho, vermelho ninguém usa, tá? Essas cores vivas, laranja, verde neon, esse tipo de tom não existe na série. Eles tomaram super cuidado, eu achei isso muito legal, porque deixa a atmosfera muito parecida com O Chamado. Se você gosta de filmes assim, só pra fazer um comparativo. É completamente escurecido, exatamente para dar esse ar de um local esquecido, frio, distante, sem vida, porque todas as cores vivas não são utilizadas e não aparecem em momentos chaves, inclusive até o sangue, quando aparece, é um sangue bem escurecido. Então eu fiquei esperando um personagem que fosse ser o coloridão da galera, não tem, tá? Ele realmente tem essa narrativa do começo até o final. As casas são bem envelhecidas mesmo, todas na mesma paleta, todas iguaizinhas. Figurinos, os dias são sempre nublados, tem algumas tempestades, é muito frio. A atmosfera é desgastada, abandonada, não tem flores, não tem nada vivo, tá? Eu achei que isso aqui na série é muito legal e esse cuidado com a estética, que é uma característica muito forte do Mike, tá super presente, não me decepcionou. Achei realmente muito bacana, gente. Vale super a pena pra você que gosta de fotografia, de direção de arte. Fica a minha dica pra você. Que trabalho bacana. O tópico número 10 é a respeito dos diálogos. Diálogos longos, lentos, cenas demoradas, principalmente em momentos de emoção. E aqui fica um tópico principal, que é o episódio número 7, o último, que fecha a história, que eu estava super empolgada, mas eu levei 2 dias pra assistir. Porque quando eu começo a assistir alguma coisa que tá muito lenta, eu vou assistir outra coisa. Eu vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. Eu fui limpar a grama, literalmente, da minha casa, porque eu falei, nossa, tá muito chato. O último episódio, gente, é assim, a série inteira vai trazendo você pro último episódio, pro desfecho da série. Não é uma série difícil de entender, não tem nada demais, é uma história, ela vem, ela te entrega, ela vai embora, só isso. Só que o último episódio é muito lento em narrativa, você já sabe o que vai acontecer, já deu pra entender o que aquilo ali virou, ok, vamos terminar a série? Vamos, isso demora, Jesus me tira da cruz. Então foi um episódio que eu assisti com o dedinho pra frente, tá bom, já entendi.
Principalmente na hora que a Kate é mordida pela criatura lá, que eu imaginava que pudesse levar a alguma coisa, não leva a nada, ela só fica realmente pensando naquele diálogo gigantesco que teve lá atrás sobre vida após a morte. Não toca, não emociona, não sei se eu também tava assistindo meio... Mas eu achei um episódio muito lento, pra nada, tá? É um final que fica completamente sem mistério, sem segredo. Não precisa você pesquisar o final da série ou interpretações do final, não existe. Todo mundo morre, a ilha pega fogo, 2 sobreviventes escapam, o que pra mim deve fazer alguma referência a Adão e Eva, não sei, como falei, não vou me meter aqui nas questões religiosas. A criatura voa bem mal e porcamente, não mostra ela morta, mas não mostra ela viva, mas de verdade, como um garoto falou, não deve chegar até o continente, então fica por aqui mesmo. Vamos imaginar que morreu, pegou fogo. E é assim, com essa cara de, ah, tá, legal, que eu terminei. Por isso a nota número 3, entendeu? Por isso que não dá pra dar nota 7, que é uma nota boa. Não dá pra dar 6, que é acima da metade. Não, gente, realmente ficou ali como, não tenho o que fazer, vou assistir uma sériezinha aqui, vamos. É, assim, tá? Dá pra julgar os trabalhos do diretor por conta dessa série? Não, não dá. Tem muito trabalho incrível, super maravilhoso dele, que vale muito a pena você assistir, como falei pra vocês. A Kate tá belíssima, a atuação dessa mulher é maravilhosa. Destaque pra cena que o crush dela pega fogo ali naquela cena do barquinho e ela grita loucamente. E a série termina com os gritos dela. Como falei pra vocês, não dá pra você sentir medo na série. Não é uma série pra você ficar com medo, nem ficar com... Nossa, o que vai por aí? Meu Deus, o que é isso? Lá. Os filmes do Mike, em geral, não são filmes rápidos também. Então não dá pra esperar uma série muito... Bora, vamos lá. Porque ele tem essa característica de realmente ser um pouquinho mais lento nas cenas. Então... Talvez tenha sido eu, não sei. Quero muito a opinião de vocês, porque, gente... Fui só eu, não sei, peguei a série num dia que não tava muito... Não consegui compreender muito bem a série. Você que assistiu gostou, que nota você daria? Gente, trouxe aqui então pra vocês uma resenha. Por favor, assista e traga o seu comentário aqui se você gosta de filmes e séries. Tem uma paralela a ela na Netflix, que eu não consigo me lembrar o nome, então eu vou deixar uma imagem bem aqui, que eu terminei de assistir. Essa é muito legal. Essa aqui tá show de bola, mas eu trago numa outra resenha pra vocês. Um beijo, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!